Nós optámos por não distribuir a moção porque não havia necessidade de estarmos a gastar um número significativo de folhas em papel e, portanto, eu vou fazer a leitura de cada um dos slides dessa moção e vou fazer também alguns sublinhados em cada um desses slides. Pedi à vossa atenção. Valorização já. Um ECD que torna atrativa a profissão. A profissão docente tem vindo a perder atratividade, principalmente devido à desvalorização da carreira, à depreciação dos salários, ao agravamento das condições de trabalho, em especial do horário de trabalho, no âmbito do qual são cometidos variados abusos e ilegalidades. E à falta de apoio aos docentes que se encontram deslocados das suas áreas de residência. A perda de atratividade reflete-se na crescente falta de professores que resulta do abandono de mais de 15 mil profissionais desde 2018 e da pouca procura que têm tido os cursos de formação de docentes. A par destes problemas, registra-se um elevado e crescente número de aposentações que o aumento no número de vagas nos cursos de formação inicial está muito longe de compensar. Uma pergunta aqui que importa sublinhar. Por que faltam professores na nossa escola? Porquê é que faltam professores nas nossas escolas? Faltam professores nas nossas escolas porque a carreira e a profissão levam 20 anos de desvalorização. Uma desvalorização deliberada por opção política de sucessivos governos. E não há estudos do David Justino que neguem, não estou a ler, eu estou a sublinhar o que está nesta página, está bem? Pronto. Não estou esquecido. É uma moção comentada. É uma moção comentada. E o sublinhado é mesmo este. Faltam professores porque a profissão foi desvalorizada. Não é um acaso, foi uma opção política determinada e deliberada de sucessivos governos. Agora passei e vou ler. As medidas que o Governo, através do MESI, tem vindo a tomar não constituem uma resposta eficaz face às necessidades imediatas, como os números, o agravamento do problema e a necessidade de recurso a pessoas sem qualquer requisito habilitacional têm vindo a confirmar. Entre outras medidas estruturais, a revisão do Estatuto da Carreira Docente poderá contribuir para a reversão do problema. Caso dela resulte uma carreira significativamente melhorada e uma profissão valorizada. Contudo, apesar das palavras dos responsáveis do Ministério, aparentemente reconhecendo a revisão como muito importante e prioritária nas políticas educativas, a realidade tem provado que a prática não corresponde às afirmações. Não há um prazo definido para concluir o processo de revisão. Aspectos essenciais e que deveriam ser prioritários, como a estrutura da carreira, os índices salariais e a transição entre carreiras, não estão sequer previstos no texto que a FENPROF e bem recusou subscrever sobre a forma de protocolo negocial. E os sublinhados são estes. As medidas para resolver o problema da falta de professores não são as do plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Não é com o recurso a professores aposentados ou aposentáveis que vamos lá. O número é ínfimo. Não é com recurso a bolseiros e a doutorados, também pelo número que significa relativamente às necessidades. Não é com recurso às horas extraordinárias, porque sobrecarrega ainda mais e leva a uma maior exaustão do corpo docente, professores que já estão sobrecarregados de trabalho. E não é também com o recurso a professores sem habilitação profissional, porque não podemos atalhar na qualidade
qualidade da formação e porque demora tempo a dar a esses profissionais a profissionalização em serviço. Isto são apenas paliativos. O caminho é o da revisão do Estatuto da Carreira Docente e o mais rápido possível, e é o meio adequado a valorizar a nossa profissão. Continuando com a leitura. Ademais, os responsáveis do Governo, representados na negociação pelo Ministério e pela Secretaria de Estado da Administração Pública, teimam em reunir, em primeiro lugar, com organizações disponíveis a assinar acordos e protocolos, no sentido de condicionar a negociação de alguns dos aspectos mais importantes para os docentes. Simultaneamente, houve uma tentativa de limitar a intervenção da mais representativa organização sindical de docentes de Portugal, a FENPROF, ignorando os requisitos legais sobre a legitimidade para negociar, procurando substituí-los pela assinatura de protocolos feitos à medida dos interesses da tutela, o que, no entanto, não se concretizou. Na sequência dos mais de 380 plenários e reuniões para discussão da proposta global do ECD a apresentar pela FENPROF ao Governo, nos quais participaram mais de 6.000 docentes, os professores e os educadores presentes no plenário realizado em Lisboa, no dia 7 de março de 2025, manifestam, e já vou manifestar o que é que os professores manifestam. Antes disso, sublinho o seguinte: não é uma revisão às pinguinhas, privilegiando os sindicatos amigos, e sublinho, aqueles que dão mais valor à assinatura de um acordo do que ao teor do acordado. O que a FENPROF tem aqui é uma proposta global de revisão do Estatuto da Carreira Docente, que foi sufragada em centenas de plenários e reuniões sindicais, com milhares de participantes de norte a sul do país. E agora continuo a ler. Então, o que é que nós manifestamos relativamente, nós, os que aqui estamos presentes, manifestamos relativamente à proposta da FENPROF? Acordo com a proposta apresentada pela FENPROF e aprovada neste plenário nacional. Desacordo em relação à dilação temporal do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, considerando que o combate à atual falta de professores, que de imediato deverá passar por recuperar quem a abandonou, exige um processo negocial que permita a sua entrada em vigor do novo Estatuto da Carreira, revisto e valorizado no próximo ano letivo. Total discordância com eventuais tentativas do Governo de eliminar a grelha salarial específica dos docentes, integrando-os na tabela remuneratória única, aplicar o CIADAP como modelo de avaliação, alterar a natureza dos vínculos ou substituir os quadros por mapas de pessoal, manifestando disponibilidade para, se tal acontecer, lutarem firme e determinadamente contra essas intenções. Portanto, os sublinhados são estes: não aceitamos o prolongamento da revisão do Estatuto da Carreira Docente até ao dia de São Nunca à tarde, como diz a expressão popular. Não aceitamos a inclusão da carreira docente na tabela remuneratória única. O truque de hoje, porque é só isso, o truque de hoje para atingir um velho propósito, que é o de impedir 2/3 dos professores de chegar ao topo da carreira. É, no fundo, o mesmo objetivo que perseguiu a prova de candidatura ao 8º escalão da Manuela Ferreira Leite, é o mesmo propósito que perseguiu a divisão da carreira em professores e em professores titulares da Maria de Lourdes Rodrigues, e é o mesmo propósito que o tempo congelado e as vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão dos governos de José Sócrates, de Passos Coelho e os de António Costa acabaram por perseguir. Exigimos também que este processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente seja a oportunidade para revogar as cotas na avaliação, acabar com todo e qualquer constrangimento na progressão, de que as vagas são a concretização atual.
eliminar as ultrapassagens na carreira, o que significa contar integralmente o tempo de serviço prestado por cada docente, aprovar um modelo formativo de avaliação, acabar com os abusos e ilegalidades nos horários de trabalho, clarificando o conteúdo das suas diversas componentes, desburocratizar a formação contínua, tratar todos os docentes por igual no que concerne a horários de trabalho e reduções letivas, seja qual for a natureza do seu vínculo laboral, aprovar um regime específico de aposentação, uma disponibilidade que assumimos todos aqui para agir e lutar em defesa das propostas aprovadas neste plenário, acompanhando o processo negocial, designadamente participando nos plenários online que se realizam após cada reunião com o Ministério ou nas reuniões de escola e plenários, e informar os seus colegas nos agrupamentos e escolas, mobilizando-os quando necessário para as ações e lutas que se tornem indispensáveis. Lisboa, 7 de março de 2025, não batam já palmas, deixem-me fazer o sublinhado final. No fundo, aquilo que colocamos aqui à vossa consideração é eliminar do ECD tudo aquilo que as 4 petições que ontem foram discutidas na Assembleia da República acabavam por conter: a erradicação da precariedade, a garantia de horários e condições de trabalho dignos, permitir que a carreira no papel seja efetivamente, no que diz respeito aos anos de serviço, a carreira que temos na prática, e a possibilidade de que o regime de aposentação seja um regime especial, adequado àquela que é a natureza da nossa profissão. E assumimos aqui todos hoje um compromisso, que cada um de nós, na sua escola, no seu agrupamento, no seu núcleo sindical, seja a voz de mobilização dos professores e dos educadores para que estas reivindicações sejam garantidas e para as lutas que se venham a justificar, que são a única garantia que temos para uma efetiva valorização da profissão, tornando-a atrativa e contribuindo para a resolução do problema desta década, que é o problema da falta de professores. É isso que aqui nós colocamos à vossa consideração e que esperamos que todos nós assumamos como compromisso para o futuro próximo. Obrigado.